Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo! Estamos mais uma vez junto com você e para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez para falar sobre assuntos que enriquecem a nossa alma. Hoje aqui eu tenho um assunto muito especial para tratar com vocês e eu quero ver se vocês conseguem adivinhar através de um versículo que eu vou estar lendo. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e é abalada por um vento forte. Apocalipse 6:13. Será que você já descobriu qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é Fim dos Tempos. Um tema muito interessante que eu particularmente amo, né? Amo conversar sobre esse assunto e eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito especial para falar sobre esse tema. Alguém que tem experiências para contar e você vai ouvir. Trouxe aqui o pastor Samuel Padilha, de Presidente Prudente. Olá, meus amigos, que prazer, que satisfação podermos retornarmos a esse podcast e trazermos aqui verdades da Palavra de Deus. Isso é de grande alegria, Elian, trazermos esse assunto, pois vemos a necessidade que nós estamos vendo nesses últimos dias, não é? A necessidade, as preocupações, perguntas sobre o fim, o que está acontecendo no mundo. Eu já vi várias pessoas dizerem, né? O que é isso? É no mundo inteiro, o mundo está de ponta cabeça, então todo mundo meio apavorado. E nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, é que nos norteia. E quando somos norteados pela Bíblia, passamos a andar mais confiantes, mais decididos, porque estamos na obediência à palavra, né? E sem medo também, né? Sem medo. Sem medo. Sem medo. Porque fala no Apocalipse, o pessoal já treme, né? Já fica preocupado. Minha família, o que vai acontecer? Mas aquele que está confiado em Cristo, que tem as suas raízes na rocha, que é a verdadeira rocha, que é Cristo, ele sabe que Deus vai cuidar, né? Sim, e ainda sim. que passe por tribulação, ainda que passe por qualquer tipo de perseguição, o Senhor estará conosco. A gente tem que ter em mente que o que mais vale nessa vida é a nossa vida eterna, né? Verdade. O senhor acredita que nós realmente estamos nos fins dos tempos? Sim, Elian, eu sou do mais antigo um pouquinho, eu nasci em 56 e eu tive uma noção do mundo tão diferente na minha infância, adolescência, jovem. E o que eu vejo nesse caminhar, eu já cheguei aos 70, o que eu vejo nesse caminhar, que realmente a preocupação do povo no mundo, o mundo está de ponta cabeça. Então é o que nós estamos vendo, nós estamos vivendo. Não podemos falar o fim dos tempos, porque a Bíblia fala do governo de Cristo. A Bíblia fala do governo de Satanás também, que ele dominará por 1000 anos, e que Jesus vai ter o governo de 1000 anos também. Então temos um tempo longo pela frente. O que nós estamos aguardando agora é o arrebatamento da igreja. A nossa meta agora, a nossa visão é o arrebatamento da igreja, para depois ainda passar os 7 anos, que vai ser um falso governo de 7 anos, e depois tem o governo de Cristo, o governo de Satanás por 1000 anos, de Cristo por 1000 anos, não é? Então a gente observa que a Terra continua, porém os problemas vão se agravando mais. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E é o que nós estamos vivendo nesse momento, o arrebatamento de Cristo. E parece que está tudo combinando para que isso aconteça, Sim, né? As sim. profecias, Exatamente. o templo, né? A reconstrução do templo, Exatamente. a novilha vermelha, tudo está culminando para que o cenário fique pronto para que Jesus volte e leve a igreja. Mas o senhor acredita que nós vamos passar aí por uma perseguição, por uma pré-tribulação aí, esse comecinho de dores? Eu digo que já a tribulação, desde a perseguição de Cristo, nós sofremos todas essas, em vários países, vieram uma perseguição muito forte contra o cristianismo. Então nós já sofremos
Isso, Desde essa a foi época de feita. Cristo, se nós Eu me formos lembro parar quando para pensar, criança, né? quando dizia assim, crente, é protestante, era como se fosse um fantasma. Não era bem recebido. Eu lembro de criança isso, na cidade eu morava em Assis, Preconceito. tinha muito preconceito em Assis contra os cristãos, não é? Então a gente pode falar que nós já passamos, então estamos passando, né? E vai piorar, não vai melhorar. Pela Bíblia não vai melhorar. O negócio está ficando cada vez mais Afunilando. apertado, né? Mais apertado. O evangelho, agora com a tecnologia, ele se propagou de uma maneira tão expansiva, né? Que hoje é difícil ter alguma pessoa que não conhece o evangelho, que não sabe de Jesus. São raros, né? São casos isolados, poucos que ainda não têm acesso ao conhecimento da palavra, do conhecimento de Jesus, né? Às vezes não sabe a fundo, mas já ouviu falar, já ouviu uma canção, sabe o que é o cristianismo, né? Então, uma das profecias que já se cumpriu é isso, né? Que toda pessoa ia ter conhecimento, né? De Deus. Então, isso está muito próximo também. A tecnologia, né? Sim. Com a IA, hoje nós estamos... Aliás, tá todo mundo preocupado, né? Com essa chegada do 5G, a tecnologia hoje, carros andando sozinho, e daqui para frente nós vamos querer essa tecnologia, porque nós vamos ficar dependente disso, né? A gente vai querer... Quem que não vai querer um carro que você não precisa dirigir? Em vez de você passar... A gente que vai sempre para casa da sogra, né? Demora 5 horas para ir dirigindo. Já pensou ter a autonomia de você colocar lá e o carro ir sozinho, você não precisar se preocupar, pode ir dormindo, pode ir sossegado. É de se espantar, né? É de se espantar, mas quem não vai querer? Porque é um conforto. Sim. E quanto mais a gente se acostumar com isso, mais que vai ter o domínio desse poderio, né? Se tiver um apagão, algo que tire essa tecnologia de nós vamos ficar como sem vida, né? Qual que vai ser a reação depois que a gente já estiver tão acostumado com essa tecnologia, tirar de repente? Eles acreditam que vai ter pessoa que vai fazer qualquer coisa para ter isso de volta, né? Antigamente era outros conceitos, né? Era morar, comer, ter a família. Hoje não, hoje já agregou muita coisa ao nosso bem-estar. Então, cada vez mais a gente vê que o cenário está ficando pronto para a chegada do anticristo. Verdade, né? verdade. Eu queria perguntar para o senhor a respeito de um assunto muito interessante que eu vejo que as pessoas sempre me perguntam também. Diante desse cenário que nós estamos vendo, a geopolítica, guerra, tudo acontecendo, pandemia, como que a gente, como cristão, a gente precisa se posicionar diante desses últimos tempos? O que fazer? Como reagir? Qual que é a sua visão em relação a tudo isso? Essa palavra que eu vou passar para você agora, isso aí nós já vemos na Bíblia, né? A Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Deixando de examinar a Escritura, você está perdendo uma preciosidade que é vida eterna com Deus, né? Surpresas que Deus tem para quem teme a Deus, serve a Deus, coisas maravilhosas. Então, a pessoa que está deixando de ler a Bíblia, se inteirar das coisas de Deus, ele está correndo um risco muito grande. A Bíblia diz que haverá 2 chamados, e a Bíblia diz que grandes e pequenos, sábios e ignorantes, se chegarão perante o Senhor. E esses sábios e ignorantes vão prestar conta da sua vida. E a palavra de Deus diz que para uns, Deus diz que vinde benditos do meu Pai, possuir por herança a glória que vos está preparada desde a criação do mundo, desde antes da fundação do mundo. E para outros que não se preocuparam, se inteirar da Bíblia, viver uma vida dissoluta, a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. E é a eternidade nesse sofrimento. E é a eternidade para aqueles que se inclinam perante as coisas de Deus.
viver em gozo e em alegria. Tem caso de algumas pessoas que passaram por experiência pós-morte, né, que eles falam, que depois que conheceram esse estado de quase morte, né, voltam e assim, voltam falando, meu Deus, precisa ter o elo com Deus. E às vezes pessoas que nunca tiveram experiência com Deus, nem com o cristianismo, nem nada, né? Sim. E o senhor tem uma história muito bonita que é da avó Benedita, né? Que quando o senhor nasceu, que ela chegou a... Sim, essa é a história. A minha mãe sempre ela tinha desejo de ir para o céu. Ela dizia para nós, quando criança, ela dizia a nós, o meu desejo é ir para o céu. E eu ficava muito assim, impressionado, o desejo da mamãe. Mãe, por que isso? A senhora quer ir para o céu, aqui é tão gostoso, a vida aqui é tão bela. Ela dizia, menino, você não sabe o que você está falando. O céu é muito melhor. E no meu nascimento, a mamãe, ela morreu. Papai tinha 3 filhas, a Débora, Lloyd e Dorcas, e veio Samuel, o quarto. E a mamãe, ela perdeu muito sangue, era isso no sítio, era numa fazenda que papai trabalhava. E aí o meu pai foi para procurar recurso. Quando papai saiu, a parteira gritou a ele, não me deixa aqui, ela já morreu, não me deixa aqui. Ele volta e ficou num quadro muito difícil, porque mamãe morta, muito sangue, ela perdeu muito sangue naquela situação, quando ela recebeu a criança, e o papai volta, e ele levanta as mãos para cima e diz, Deus, devolva a vida à minha esposa. O que eu vou fazer com essas crianças? Deus, devolva. Desespero, né? Meu Deus. E ela diz que quando ela percebe, ela está que ela morreu, ela percebe que ela estava num lugar de tanta paz, que era um gramado tão lindo e aquele local trazia muita paz. E ali ela, de repente, uma voz na oração do papai, uma voz chega perto dela, uma pessoa, um anjo, e diz assim para ela, você precisa voltar. E ela perdeu o parentesco de marido, filhos, que tinha 3 meninas e um menino que acabara de nascer. E aí ela dizia, não, eu não quero voltar. Ela perdeu o parentesco com o marido e os filhos. Então, aí ela dizia, vocês não sabem, o céu é melhor. O céu é melhor. Não é? Então, a vida inteira a mamãe dizia sobre isso, né? E aí depois, com algumas experiências que você vai tendo com Deus, você vai, realmente, o céu é melhor. Mas é melhor para quem realmente está interessado em estar do lado certo também, lado né? certo, exatamente. Porque existem 2 lados, né? A ciência fala sobre isso, né? Sim. Sobre o positivo e o negativo. Tudo combina em 2 caminhos apenas, né? Para você escolher qual que você quer. A vida e a morte. Tem aquele versículo que fala, você escolha, pois a vida, para que né? vivas. Para que vivas. Tem 2 caminhos, escolha, né? Uhum. E isso está muito na nossa mão, né? O dia que nós nos apresentarmos diante de Deus, a gente jamais vai poder falar assim, não, eu. Não, você teve escolha. Estava lá todo o tempo. Assim como você escolhe uma roupa para sair de casa, você escolhe o tom, a cor, você escolhe aonde você vai comer, aonde você vai dormir, qual vai ser o seu relacionamento para a vida prolongada, claro. Você também tem a opção de escolher o que você quer para sua vida. Se você quer Deus, né? A Bíblia diz assim, jovem, o nosso Deus ele é democrata. Ele diz assim, jovem, tudo que vier à tua mão para fazer, faça. O nosso Deus é democrata. Faça. Porém, saiba de uma coisa, Deus os julgará. Há uma conta para ser prestada. Há uma decisão a ser tomada por cada um. Sim. Não é? Então, é importante que isso seja comentado, que tem pessoas que falam, aqui morreu, acabou. E não é dessa forma. Há uma vida
Há uma vida após a morte, né? O que nós cremos e a nossa viva esperança, né? De encontrar com o Senhor. A respeito dessa pergunta que eu fiz para o senhor, sobre o cenário, né? As pessoas ficam muito desesperadas, né? Fala do Apocalipse. Tem alguns que nem querem ler o Apocalipse porque pensa assim, né? Com medo. E tem tanta simbologia ali que algumas pessoas entendem, né, no literal e ficam preocupados em ver demônios, em, né, começar a enxergar o mundo espiritual do jeito que ele é, porque tá lendo o Apocalipse, né? E qual que é a sua opinião disso, a respeito disso? O que a pessoa que tem Jesus, né, é cristão, segue o caminho, mas fica com muito medo em relação a esse assunto? A pressão que nós temos é uma pressão. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas são contra potestades. E essas potestades, elas trabalham de uma forma até dentro das igrejas, em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Ele trabalha para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da palavra. É o versículo que eu havia dito. Examinar a Escritura é um conselho bíblico. Você pode examinar o Apocalipse. E é Deus que vai abrir a sua mente para a compreensão da palavra. E não precisa ter esse fantasma, onde já se viu o Apocalipse. Que medo é esse? A Bíblia foi um livro inspirado, a Bíblia diz que é para o nosso crescimento espiritual, a nossa leitura bíblica. E como vou ter medo de ler Apocalipse? Não preciso ter medo de Apocalipse, né? Principalmente os jovens, né, que nunca leram, sim, claro, e ficam bem curiosos, temerosos, né, temerosos em saber desse assunto. É porque tem muita simbologia, né, ali. E aí, às vezes, a pessoa que nunca leu começa a ler chifre, não sei das quantas. Aquilo é tudo simbologia para o que vai acontecer com a igreja e com a história do reino espiritual aqui na Terra, né? Se formos entrar nesse assunto aí, é muito longo e vasto esse assunto. Sim, muito rico. É difícil para nós entrarmos agora. Sim. Nós vamos fugir do tema. É verdade. Porém, o conselho nosso é que você leia a Bíblia. A Bíblia deve estar em todas as casas, os lares, os pais trabalhando com os filhos para a leitura. E o duro quando os pais não leem. Aí complica. É difícil, né? Porque como que vai passar conhecimento se nem ele tem, né? Nem ele tem, né? Mas eu acho que é enriquecedor quando também o pai mostra essa fragilidade, né? Olha, eu não tenho conhecimento, mas vamos conhecer junto, né? E já que a gente está aqui, nós estamos buscando, vamos conhecer junto. E começa, eu acho que fica até mais saudável, porque vê no pai o desejo de procurar também, né? E o filho acaba sendo conquistado, né? Sim. Falando na palavra, eu queria ler aqui um versículo que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Tudo que o Senhor vai fazer, tudo que acontece, ele sempre avisa os seus, né? Quando a gente observa isso na igreja, às vezes quando vai ter alguma pessoa que vai ser recolhida, aconteceu conosco agora, há pouco tempo, essa semana, lá em Indiana, uma profeta do Senhor foi usada para falar: Deus vai recolher alguém deste lugar. Um servo do Senhor deste lugar. E passou um dia, o Senhor recolheu uma irmã lá de Indiana. Então a gente observa isso na igreja com frequência. O Senhor sempre comunica aos seus servos, aos seus santos, o que vai acontecer, né? Ele não deixa ninguém enganado. E assim como ele fez isso com o Senhor também, que eu quero que o Senhor conte. Mas primeiro eu quero ler mais um versículo que está em Números 12:6, que diz assim: e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós haver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, e os seus sonhos falarei com ele. Em seus sonhos falarei com ele. Então, ou seja, Deus usa às vezes sonho, às vezes revelação, e ele sempre mostra e norteia o caminho. Sim. O dia e a hora ninguém sabe,
mas o Senhor sempre mostra o balançar da figueira, como foi o versículo que eu li ali, né? Sim. O balançar da figueira, ele mostra, ó, está vendo o balançar da figueira. Sim. Fiquem atentos, está chegando, né? Sim. Então, a gente a palavra não fala assim, quem tem ouvidos, ouça, né? Sim. Então, é um sinal de alerta para que a gente esteja preparado para o que vai acontecer. Sobre isso, pai, eu queria que o senhor contasse uma experiência muito forte que o senhor teve e que o senhor chegou contando. O senhor foi numa convenção, né? Aqui no Brasil mesmo? Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará. E 2019. 2019. E foi muito forte. Quando o senhor me contou, eu entendi, assim, muito apocalíptico. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós sobre isso. Eu quero dizer a todos que nos ouvem nesse momento que Daniel, quando ele chegou perante o rei, o rei teve um sonho, queria interpretação, e o rei pedia, e Daniel ele disse, olha, isso não está em mim. Tem muitas pessoas que se apropriam dos dons espirituais para auto se promoverem. É um perigo. É um perigo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, né? E, pela misericórdia de Deus, Deus me presenteou com alguns dons. É misericórdia de Deus. E a gente precisa sempre estar atento, apercebido, que como ele deu, ele pode também tirar. Sim, não é verdade? Se entrar como vaidade, como se ele vaidade, perceber. E a pessoa fica... Eu conheci um pastor, amigo do meu pai, que Deus o deu um dom de cura. E esse dom de cura, muitas pessoas receberam, estavam com câncer, enfermidades terríveis. E ia caravanas na casa dele, e lá ele orava pelas pessoas e Jesus curava. E esse homem, ele mudou o foco, ele ficou um tanto vaidoso. E, de repente, esse homem se desvia. E ficou por 30 anos distante das coisas de Deus. Um dia, o meu pai o encontrou numa feira, ele sentado no chão, todo sujo, e ele disse ao meu pai, Carlos, para mim, eu sou um homem esquecido de Deus. Para mim não tem mais jeito. Aí o pastor Carlos disse para ele, Francisco dos Santos, a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. E aquela palavra do pastor Carlos acendeu uma chama naquele coração. Depois de 30 anos na miséria, no pecado, Deus resgata novamente aquele homem. E passou ainda a ser um dirigente de congregação e passou a ser pregador da palavra de Deus novamente. Nos últimos dias. Deus restabeleceu, né? Então, eu acho isso lindo, a forma que Deus trabalha com os dons. E jamais nós podemos estar envaidecidos por alguma coisa que Deus nos usa e nós ficarmos nos autoprotegendo. Tomar posse do poder, né? Desse poder que não é nosso, né? Nos promovendo. Aí Deus não se agrada, né? E pela misericórdia de Deus, em 2019, nós fomos para a convenção em Belém do Pará. No último dia, eu tive uma revelação muito forte. Foi assim, um negócio que me deixou impressionado. Era umas 5 da manhã, eu acordo, vou ao banheiro, impressionado com o que eu tinha visto. Quando eu retorno, o que me chamou a atenção, eu retorno para deitar. Eu dobrei os meus joelhos para orar na cama. Me dava temor de dobrar o joelho ali naquele local onde eu tinha tido aquela revelação. Aí eu pensei em deitar, mas no mesmo momento que eu fui para deitar, me dava temor de deitar naquela cama. De voltar para o mesmo lugar. Parece que ia voltar todos os acontecimentos que eu tinha visto nessa revelação. Aí eu saio, vou num banco, num sofazinho assim do hotel, sentei, peguei o meu celular e comecei a marcar tudo o ocorrido que eu vi naquela madrugada. E foi espantoso, foi uma coisa assim, você fala assim, meu Deus, parece uma coisa do Apocalipse. Eu vi a lua, eu sou muito assim apaixonado de ver a lua grande. Todo mundo gosta de ver a lua grande. Aquela lua enorme, mas ela era exagerada, muito. E eu ficava delirando da beleza da lua. E, de repente, a lua ela escurecia um pouco. Escurecia para um lado meio para vermelho escuro. Aquilo me chateou. Olhar, aquela beleza mudou. Olha a situação. E na parte
horizontal da Lua, começa um cavaleiro galopando com muita ira para sangue, daqueles cavaleiros antigos, roupa marrom escura, Medieval. cavalo marrom assim, escuro, e ele sai galopando em linha reta até o final, até o círculo da rua aqui, da Lua. E aí ele sobe em linha reta, verticalmente. Aí ele vira galopando, formando um quadrado na Lua. E aquilo me chamava, por que esse quadrado na Lua? E de repente eu vejo em volta da Lua, no espaço, muitos cavaleiros, com cavalos também do mesmo jeito, com fúria para a guerra, para sangue, e galopando no espaço. E isso me chamou muita atenção. Fiquei, meu Deus, o que é isso? Quando eu vejo, desce do céu vários anjos e se põe ao meu lado direito aqui, desce lado direito. Eu olhava, eram vários. E eu, ao olhar nos olhos deles, no semblante deles, eles demonstravam indignação com a terra. Eles olhavam para a terra indignados. E logo em seguida, desce um só, veio em direção a mim, em muita velocidade, e eu percebia que ele queria me atingir para me matar. Mas a distância de talvez assim de 700 a 1.000 metros, no espaço, dava a impressão que eu estava no espaço, em algum lugar alto, vendo tudo isso. Quando ele vinha, ele explodia e virava pó em todo o espaço, mas era muito pó que tomava todo o espaço. E logo em seguida, eu vejo um cavaleiro que aparece em todo aquele tumulto acontecendo nessa revelação. Aparece um cavaleiro no espaço, com um cavalo branco, roupa branca, e um brado na terra bem forte. É Jesus! E aquilo, eu acordei. Quando eu vou ao banheiro, volto, e eu não tinha coragem de dobrar o meu joelho ali na minha cama, no hotel, de deitar na cama. E tinha uma energia ali que forte, que mexeu com o senhor, que o senhor não conseguia voltar. Eu fiquei em torno de 15 dias ali, na convenção mesmo, alguns pastores amigos. Falei, gente, aconteceu isso comigo essa noite. O que vocês acham? Cada um dava um parecer. Cada um analisava da sua forma. E depois, quando começou a pandemia, foi 7 meses depois, novembro de 2019, começamos a ter notícia morrendo na China, pessoas. E no Brasil veio em torno mais ou menos de final de janeiro, fevereiro, mais ou menos, começou no Brasil. Eu considerei o pó que você cumprimentava uma pessoa, pronto, ou você passava a mão no rosto, você já estava com o Covid. Pegou o mundo inteiro. Né? E diz, segundo os especialistas desse caso, alguns disseram que está 7 milhões de pessoas a 22 milhões de pessoas mortas. Só aí na Covid. Só aí na Covid. Quando dá 2020, 2021, 2022, pode tirar a máscara. Todo mundo ficou feliz, tira as máscaras, podemos reunir de novo. Estava aquele problema seríssimo do Covid, né? Quando chegou em 2022, inicia ao outro lado, no meu parecer, na minha visão, começa a guerra da Rússia com a Ucrânia. E seguindo, subindo, formando o outro lado da Lua, do quadrado. Quando chega em cima, 24, aqui em cima começa Israel, Hamas, Houthis, Hezbollah, começou aqui em cima, vai 25, está fechando. Chegou 25 no término, aí 25 aí para novembro, começou Estados Unidos contra o Irã, junto com Israel. O negócio está avolumando. E lá de vez em quando você só ouve também da Covid, o negócio está funilando. Para chegar, fechando esse lado aqui em cima, 26,
26. Depois tem 27, outro lado da Lua, e encerrando aqui embaixo 28. São 8 anos desses acontecimentos que eu não posso dizer o meu sentimento. Eu não posso falar. Mas eu estou vendo assim o arrebatamento da igreja muito perto. É como se o Senhor estivesse mostrando assim que os últimos momentos, né? E engraçado que isso não é uma exclusividade apenas do Senhor que recebeu. Sim. Se você for procurar na internet mesmo, você vai ver vários relatos de pessoas que tiveram sonhos, revelações. Sim. A tia Lloyd, né? Sim, ela foi inteirada. Antes de morrer, ela dizia que ia acontecer alguma coisa muito séria. Ela dizia para mim, Samuel, vai acontecer coisas terríveis. Deus me mostrou uma noite, mas aí ela estava meio doentinha e ela não teve tempo de abrir o que ela tinha visto. E Deus usava ela em revelação, Samuel, né? Vai ser terrível na terra, o que está vindo para acontecer vai ser terrível. E antes da Covid, né? Olha a importância desse podcast para as pessoas que ouvirem o podcast, para que eles sejam anunciadores do Evangelho de Jesus. Sim. Despertando pessoas, alertando do que está para vir, passar um para outro. Olha, tem um podcast, veja esse assunto. Isso é para despertar as pessoas, para voltarem a Deus. Sim. As pessoas estão muito distantes de Deus. Sim. E assim, desde que a gente é criança, a gente escuta, né? O arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja. Quantas pessoas já foram, né? E o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Mas existe um momento certo, né? Sim. E muitas vezes o diabo usa esse argumento para enfraquecer a fé das pessoas, né? Para que as pessoas descredibilizem o que a palavra diz. E hoje tem uma ferramenta muito forte, que é a internet. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. E para o mal, ela está aí fazendo uma miséria que nós estamos vendo aí no mundo todo. Sim. Porém, para aqueles que temem ao Senhor, que buscam a Deus, aí é outra situação, né? Exatamente. A gente vê que só vai ter benefícios da parte de Deus. Uma pessoa que se inclina para as coisas de Deus, né? Sim, sim. Isso é muito importante, porque a gente precisa olhar o cenário e enxergar as profecias, tudo se cumprindo, o Mar Morto, vida no Mar Morto, secando o rio Eufrates, né? Sim. Então, assim, a gente vê que tudo está culminando para que aconteça a vinda de Jesus, está tudo muito perto, muito próximo. Sim. Ainda que falte ainda 5, 6 anos, 3 anos, nós precisamos estar preparados, porque assim como vai vir a vinda de Jesus, que vai ser o coletivo, pode ser que aconteça a sua vinda de Jesus, que seja a vinda individual para cada um, sim, né? Que é a morte, quando Jesus chama antes, né? Nós temos um limite, o Senhor sempre fala pra gente que a gente nasce com um reloginho, né? Sim. E o cronômetro tá ali. Vai chegar, a sua hora vai chegar. O tic-tac vai batendo. Né? A sua hora vai chegar. Não tem jeito. A Bíblia fala, né, que é melhor a casa do luto do que a casa de festa, porque ali há consciência dos dias, né? Verdade. Então, assim, todos nós teremos... É curto. Eu fico analisando assim, o Senhor sempre falava isso, nossa, meu Deus, passou muito rápido, eu já tô com 70 anos, e eu fico vendo assim, realmente, como que foi rápido. Eu me lembro de coisas que eu tinha 15 anos ali, parece que foi ontem, né? As coisas que eu pensava, que eu imaginava, as coisas que eu projetava para minha vida, e passou assim, né? Sim. Então, assim, a nossa vida é um vapor. Se nós não estivermos atentos, olhando para o dia a dia, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando, e a nossa rotina do dia a dia, acorda cedo, toma café e faz, você passa a viver automaticamente ali sem pensar no que está sendo feito, né? No que está sendo plantado, no resultado disso tudo. Verdade. Né? Em 2018, eu estava na casa do Senhor e eu estava dormindo, né? Eu tive um sonho de madrugada, que vinha um helicóptero. E um helicóptero, assim, dava a impressão de ser daqueles de guerra, né? E o helicóptero chegava em frente de casa, pousava na rua, eu via aquela situação, assim, e nós estávamos na frente de casa. E eles vinham fardados especialmente para nos buscar.
a impressão que tinha no sonho é que eles não vinham aleatoriamente, eles vinham porque eles sabiam que ali existia um líder da igreja e era para isso mesmo, eles vinham nos pegar. E eles separavam os homens das mulheres, colocavam os homens em um helicóptero e as mulheres em outro. E eu falava, mas o que é isso? Por que vocês estão fazendo isso? O que é isso? O que é isso? E eles falavam assim, agora vocês vão conhecer aquela frase que é onde o filho chora e a mãe não vê. Eles davam risada da gente, gozando da gente. E aí quando eles nos separavam as mulheres para um lado e os homens para o outro, aí a gente ia e nós víamos vocês em outro helicóptero. E nós éramos separados em equipes, né? E aí separava, quando ia eu, a tia Mira estava nesse sonho, a tia Mira, tinha algumas meninas, né, da nossa casa, e deixava a mamãe com outro grupo de mulheres. E eu olhava para ela assim e falava, mãe, né, com aquele olhar de desespero, porque eu sabia que de lá nós seríamos lançados abaixo. A sensação era que eles nos iam jogar de lá de cima, né? Que eles iam para grande altitude e nos lançar de lá de cima. E eu olhava e falava, mãe, né? Com aquele olhar de choro e desespero. E a mamãe fazia para mim assim, não se preocupa não, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. E esse sonho mexeu muito comigo, muito. E naquele dia eu tive a ciência que eu ia pregar, que eu ia ministrar. E que eu precisava falar sobre a vinda de Jesus. Só que eu não fazia ideia do que ia acontecer até então naquele dia. E foi muito interessante porque eu fiquei remoendo aquilo o dia inteiro, mas eu não contei a ninguém. E eu fiquei remoendo, falei, o que será isso? E os versículos na minha cabeça, o que era para falar, o assunto que era para falar, tudo pronto, como se fosse assim, um download completo veio, né? E aí aquilo mexeu muito comigo, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E fiquei o dia inteiro. Quando foi às 4 horas da tarde, nós estávamos tomando café, né? O Gabriel era pequenininho, o Gabriel acho que tinha 1 aninho. Nós tomando café, o senhor chega na mesa e fala assim, Lica, preciso de você. A sua mãe ia pregar lá na igreja do pastor Gildo, era, como chama lá? Panorama. Panorama. E só que a sua mãe não está se sentindo bem. Ela me pediu para colocar você para pregar e você que vai pregar hoje. Quando o senhor falou aquilo para mim, normalmente quando a gente recebe um impacto, 4 horas da tarde, você vai pregar à noite, o que você fica? Você fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou falar, né? Mas eu já sabia o que era para ser falado. Foi 2018. E naquele ano eu ministrei, preguei na igreja do pastor Gildo, tem gravado isso na internet. Eu falei, irmãos, eu não sei o que vem aí, mas eu tenho tanta convicção que 2019 em diante não será mais o mesmo. Há algo vindo aí e é algo pesado, e tem a ver com a vinda de Jesus. Se preparem. E eu nunca na minha vida fui, assim, eu sou pentecostal, mas eu nunca preguei pentecostalmente. Naquele dia eu não tive medo de me expressar pentecostalmente e Deus me usou de uma forma diferente do que Ele sempre me usa. E eu vi que Deus estava falando algo. E aí foi no mesmo ano que o Senhor teve essa revelação. Nós fizemos uma imagem explicativa sobre o sonho para que vocês consigam entender melhor, tá bom? Nós vamos colocar agora no telão para que o papai possa explicar também, fica melhor, mais visível, né? A forma como o senhor viu, né? Sim. Aqui nós estamos vendo do 2000... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. 2019, 12 de abril de 2019, foi a revelação. Passaram-se 7 meses. Começa a acontecer ali na China, a morte de muitas pessoas. Longe, ninguém nem acreditava que chegaria aqui. Sim, ninguém sonhava. A fumaça que invadiu o mundo todo, o espaço todo, né? Aquele pó. Uma determinação de Deus. Minha visão. Não vou questionar pensamentos de outros, minha visão. E quando vejo um cavaleiro, ele sai aqui de 2020 com muita ira,
para sangue, para guerra. E ele vai galopando muito forte. Quando ele chega aqui, 21, 22, o quadrado começa a subir. Quando foi 22, terminou que não pode ser, não precisa mais usar as máscaras. As reuniões podem ser com mais pessoas, se abriram as portas para a igreja novamente. Mas todo 22, mundo com muito medo ainda. Final aqui que pega a curva da lua aqui. Aí o cavaleiro sobe em linha reta, com muita fúria, subindo até 22, 23, 24, aqui em cima, 24, com muita fúria. Aqui em 22 começa a Rússia e Ucrânia. Eu não tenho a estatística dos mortos aqui de 22 a 24 da Rússia. Você tem aí? Não tenho essa estatística, mas a gente pode procurar na internet e nós vamos achar o tanto de Quantas mortes foram na guerra da Ucrânia? Aproximadamente. Dá uma olhadinha para nós na internet aí, quantos que morreram, que se calcula, né? De 22, 23, 24. O cavaleiro continua fechando o quadrado. Ele vai agora de 24 a 26, que vai dar mais 2 anos. 24 a 26. Até 25, Israel começa aqui em cima, começa a guerra contra Hezbollah, Houthis, Hamas. Foi violento isso daqui, não é? Muitas mortes. Uma bordoada atrás da outra, né? Até 25. Calcula-se que hoje a Rússia e a Ucrânia, 450 mil mortos. Olha o cavaleiro. Fora os 7 mil e fora pouco da Covid, 7 mil a 22. 7 milhões. 7 milhões. E aí agora vem aqui 450, André, milhões. É isso? Isso, não, 1000. 1000. Ah, tá. É isso mesmo. Tá bem. Tá bem. Interferiu no mundo inteiro. Isso. Começa 24 aqui e começa com Israel, com Hamas, Houthis, Hezbollah, e depois aqui começa 20, antes de terminar 25, eu não lembro agora a data com exatidão, começa também Estados Unidos contra Irã, junto com Israel. Olha para você ver, o cavaleiro de guerra. Continua vindo até 26. Nós não sabemos, ainda temos julho agora, tem mais 6 meses para terminar 26. E nós temos mais um lado de 2 anos, 27 e 28, que vai dar aqui formando o quadrado da Lua. E o que me preocupa, eu vou ser sincero, eu não posso assustar as pessoas, mas eu estou preocupado com fome. Porque é fome e morte, né? É morte e fome. Tá tudo ligado, né? E o porque cavaleiro de guerra com muita ira fazendo esse percurso na Lua demonstra que a Bíblia fala que a Lua seria agora, eu não tenho versículo para ler melhor para vocês, se o André achar para nós aí, que fala que a Lua é para as estações dos tempos, como marcos de estações e tempos. Sim. E Deus usou a Lua para me dar essa revelação. Sim, as fases da Lua. As fases da Lua, 4 fases da Lua. 4 fases da Lua. Agora, aqui em 2028, o final da revelação, é que aparece muito forte, assim, aquilo foi muito forte. Eu estava muito numa expectativa assim, tão terrível da revelação, e de repente aparece um cavaleiro com roupa branca e cavalo branco, e como um raio ele ultrapassa o espaço assim, e uma voz muito forte soa e diz assim: é Jesus, como esperança. É a única esperança. É a única esperança nossa, é o arrebatamento da igreja. É a única esperança. E eu fiquei, veio a solução, é Jesus. Então, a nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Que um povo que vai ser, a Bíblia diz que 2 estarão deitados na cama, um casal. Um será tomado e outro deixado. Vai ser um rápido em todo o globo terrestre.
As coisas naturais, sua blusa, sua aliança, seu óculos, sapato, ficarão no lugar. A Bíblia diz que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, nós estamos vendo que, e sinceramente, eu não posso datar a vinda de Jesus. É errado nós datarmos. Então, eu só sei que no final, quando inicia o 28, no final do 28, tem essa aparição do cavaleiro e é um brado muito forte. É Jesus que é a nossa esperança. Esse tempo tem muita simbologia também, né? A gente só vai entender depois que passa. Depois que passa, né? você vê. Então, eu não posso levar as pessoas a ver como eu estou vendo. Todo mundo é livre, cada um tem sua criatividade, dons de Deus para discernir. Mas eu fiquei muito espantado assim, com tudo acontecendo. E eu falei que, mas eu sendo pó e cinza, o Eterno me revelar essa maravilha. Maravilha não, que não é maravilha. Aos olhos da humanidade é um desastre terror, que está acontecendo com o mundo. Sim. Maravilha que eu digo no sentido de ter uma revelação futura. Eu fiquei assim muito, a Bíblia diz assim que aquele quem muito é dado, muito será requerido. E eu não consigo acompanhar as misericórdias de Deus, o que Ele faz comigo, eu não consigo. Eu quero ser melhor, não consigo. Então, nós estamos sempre devedores a Deus. Sempre devedores a Deus. E fico com medo que aquele quem muito é dado, muito será requerido, né? Mas ele avisou, né? É promessa dele. Ele falou que que ele ia revelar quem ele quisesse. Exatamente. Né? Então, assim, esse mérito também a gente não pode deixar de entregá-lo a Deus, porque quem somos nós? Seres humanos, comedor de arroz e feijão, como todo mundo. Sim, imerecedores. O que nós temos de diferente? E eu sempre digo, imerecedores incapazes. Sim. É a misericórdia de Deus que resolveu nos abraçar. Sim, não é? Então a misericórdia. A graça dele, a né? Graça. E esse rapto da Terra vai acontecer. É real, né? Nós vamos ser surpreendidos. O mundo está muito voltado à tecnologia, eles estão vendo só esse mundo moderno que você citou agora há pouco, de você entrar num carro e ele te levar. Aonde você coloca no computador, ele te leva. Você não precisa mais dirigir. É o carro que nós estamos vendo da atualidade, que já está sendo usado, né, no exterior. Eu não sei se aqui no Brasil já chegou, deve ter também já alguns experimentos aí. Mas eu digo assim, essas maravilhas não há de se comparar com o rapto de seres humanos da Terra. Aí tem um dito na internet aí, são os ETs que vêm buscar as pessoas. Vai ler a Bíblia. A Bíblia explica que será o arrebatamento da igreja. E eles já estão preparando esse cenário para culpar os ETs, né? Eles estão preparando. Sim, eu já vi alguns comentários. O presidente dos Estados Unidos se pronunciou, que ia pronunciar assuntos sobre ETs, né? Por quê? Porque eles querem já deixar uma mentalidade de que isso acontece, ETs existem e isso vai acontecer mesmo. Então, aquelas pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, da palavra, vão olhar o acontecimento e vão falar, é ET, né? Porque é muito mais fácil acreditar em ET do que acreditar no cristianismo, né? No Deus Todo-Poderoso, nessa história de milenar, né? Que nós temos a Bíblia, quantos mil anos foram? Desde a fundação. Né? Então, o diabo ele sempre vai procurar estratégias para lubridiar, né? Para enganar o ser humano da verdade que é Cristo. Sim, né? Sim. É o Papai Noel em vez de ser o nascimento de Jesus, é o coelhinho da Páscoa em vez de ser o cordeiro, é sempre algo para enganar, para lubridiar o ser humano do que realmente é a verdade, né? Então, assim, a gente tem visto hoje na humanidade as pessoas tão fora dos princípios, né? E aí, bíblicos e de Cristo, né? Da verdadeira verdade que é Cristo. E é por isso que o mundo está em colapso, né? Sim. Porque a verdade é uma só. Cristo veio para salvar, libertar. A família é o órgão mais importante que o Senhor Jesus deixou, né? Para a gente, os conceitos. E tudo está se voltando
culminando para um ponto. E é o ponto crucial, que é a salvação das nossas almas. Sim. Então, eu queria que o senhor deixasse um último recado. Eu adorei. Adorei esse assunto. Meu esposo sempre brinca que eu sou muito escatológica. Eu adoro esses assuntos de escatologia. Sim. E eu adorei fazer esse programa com o senhor, principalmente porque era um desejo meu e seu de falar sobre essa revelação, né? E eu estou realizando esse sonho, pai. Estou me beliscando para saber se é verdade mesmo que esse podcast está acontecendo. Porque para mim está sendo realização de sonho, Amém, né? E eu amém. gostaria que o senhor tirasse as conclusões finais para a gente já acabar. Eu queria dizer a todos os nossos ouvintes que eu continuo batendo nessa tecla. Examinai as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Papai, mamãe, avós, tataravós, eles não têm como te influenciar. Professores, grandes mestres, não tem como te influenciar, porque você é dirigido pelo Deus que criou o céu e a terra quando você passa a ser um leitor da Bíblia. Você não é enganado por ninguém, porque você conhece o Criador de todas as coisas, o Eterno. E é impressionante quando a gente começa a ler a palavra como uma espécie de descortina, né? A Bíblia diz, chegai-vos a mim, olha só, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Você vai para a palavra de Deus, Deus já chega em você. E maravilhas começam a acontecer. Sim. Maravilhas que teu pai, tua mãe, teu melhor amigo não pode, seu esposo, a esposa, seu filho não pode realizar na sua vida. Deus te surpreende acontecendo na sua vida, você fala, que Deus poderoso. Sim. É Ele esse. cuida dos detalhes, Ele né? Ele cuida da gabiroba que o senhor teve vontade, né? Não, eu acho que no podcast passado havíamos comentado, eu falei de manhã para Elian que, Elian, você não conhece uma frutinha gostosa, ela se chama gabiroba, e a hora que eu achar, eu vou dar para você você vai ver que delícia a gabiroba. Falei de manhã para você, cheguei no culto da terça-feira à noite, um nosso irmão, um amigo da igreja, o nosso irmão Edmar, ele chegou no término do culto, ele disse para mim, pastor, o senhor gosta de gabiroba? Aí eu falei para ele, olha, eu estava falando cedo para minha filha hoje que eu queria dar a gabiroba para ela. O que você acha isso? Um Deus que cuida de detalhes da tua vida. E você foi chupar gabiroba depois do culto. Primeira vez que eu conheci a fruta. Então é tão gostoso quando você deixa esse Deus te conduzir. Sim. Neste mar bravio que nós estamos vivendo. Sim. Se cola família, papai, mamãe, filhos, busquem a Deus. Você tem o celular na sua casa. Coloca assim, 3 horas da manhã, o horário que você preferir. E você diz assim, a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Se você descer ao Seol, Deus ali está. Na profundeza do mar, Deus ali está. Deus está em todos os lugares. E você diz assim, Deus, eu vou acordar 3 horas da manhã, que eu quero falar contigo. Eu quero fazer uma entrega total da minha vida para ti. Sou decepcionado com família, sou decepcionado com amigos, estou decepcionado com tantas situações, estou prostrado. Mas você faz um trato com o Todo-Poderoso, por intermédio de Jesus Cristo, ele nos garante um caminhar diferente, na vida diferente. Deus vai mexer com você. Quando você se achega a Deus, Deus se achega a você. E ainda que tenha tempestades, né? Ele se mostra com a gente. Claro, Jesus enfrentou essas tempestades. Sim. Ele no mar, Jesus dormindo, e os discípulos apavorados vão morrer. A Bíblia diz que o mar bravio, o mundo não está bravio agora, muita gente desiludidos, muito pensando até em suicídio. Está bravia as ondas do mundo. Dá para ver mais uma pandemia? O que os discípulos fizeram? Jesus, não se te dá que morramos? Aí, mar, acalma-te. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Esse é o Deus. Tudo se fez bonança numa palavra. Esse é o Deus que ele entra com a providência na sua vida, no seu lar. Amém?
Amém. Que delícia, dá vontade de ficar aqui mais umas 2 horas ainda. Mas tem muito assunto ainda para conversar, para trazer para os irmãos, esclarecer a você que ainda não conhece o Evangelho. Eu quero te fazer um convite. Nós estamos ali na Rua Bela 161. Ali é falado desse Deus grandão que a gente serve. Se você quer conhecê-lo mais, venha através dos nossos cultos. Nós temos cultos nos domingos. O início do culto começa às 19 horas e termina às 21. Você não vai passar muito tempo lá, mas o tempo que você passar, eu te garanto, o Senhor vai falar ao teu coração. Muito obrigado. Até a próxima.